Segundo livro do profeta Samuel, esta palavra tem sido um decreto que tem caminhado na minha vida e no meu coração nesses primeiros dias do ano de 2025. Eu creio que, e eu vivo isso na minha vida, no ministério que Deus me confiou já há mais de 20 anos. Eu tenho esse hábito de orar a Deus e perguntar a Ele aquilo que Ele tem a dizer no início do ano que está começando. E nesse ano de 2025 não foi diferente. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, esta palavra é uma resposta do céu. E eu quero falar isso com você em poucos minutos, uma resposta do céu para a vida de alguém que acredita. Obviamente eu não seria irresponsável em dizer que isso vai acontecer com todos. Mas eu creio que para a vida da maioria dos que estão aqui, esta palavra diz respeito, preste bem atenção nisso, aquilo que a mão poderosa de Deus está para fazer nos primeiros 90 dias desse ano de 2025. Eu vi que 50 pessoas receberam, que bom, que eu não fiquei sozinho, glória a Deus. Vou falar de novo, vai que mais 100 recebem aquilo que Deus está para fazer nos primeiros 90 dias desse ano de 2025. Segundo Samuel capítulo 6, verso de número 9. Segundo Samuel capítulo 6, verso de número 9. Eu vou usar a versão que está aqui no telão. Esta versão é a DKJ, é isso? King James? É isso? Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Verso 10. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Verso 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Quantos meses? 3 meses. Olha aí, 90 dias. E o Senhor, porque a arca estava lá, o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Verso 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E você diga comigo, amém. Levanta a sua mão direita aos céus e vamos orar. Bendito seja o nome de tua glória, teu governo, senhorio, é proclamado mais uma vez aqui nessa noite. Declaramos a tua grandeza, proclamamos uma vez mais o teu nome, assim como tem sido proclamado desde o início dessa reunião. Rejeitamos todo espírito que não te glorifica, toda inquietação, perturbação, distração, murmuração, incredulidade, medo, dúvida, está banido, anulado, aniquilado de mentes, corações, ouvidos daqueles que me ouvem aqui ou que me acompanham por essa transmissão. Declaramos agora abertas as portas da virtude de Cristo Jesus, da palavra do Cristo vivo de Deus entre nós. Solicito tua ajuda, Espírito Santo, para explicitar a tua palavra. Glorifica o teu nome aqui. Nós cremos, tua palavra não voltará vazia, antes produzirá o efeito para qual fora enviada. Solicito tua ajuda para explicitar a tua palavra. Nós vamos te dar a glória que te é devida. Tudo vem de ti, tudo volta para ti. É a nossa oração em nome de Jesus. E você diga comigo, amém. Tome seu assento, por favor. Eu tenho algumas coisas para compartilhar nesse texto com você sobre 7 coisas poderosas que a presença de Deus fez. Obviamente, eu não vou conseguir falar sobre tudo isso hoje, mas pelo menos destas 7 coisas que a presença de Deus fez, eu queria falar pelo menos sobre a primeira delas. Mas fato é que neste texto existem 7 coisas grandes, magníficas, que a presença de Deus fez dentro da casa de Obed-edom
e que pode realizar e fazer dentro da sua casa e dentro de sua família a contar dessa noite. Alguém aqui crê nisso? Pois bem, o texto que nós lemos vai retratar um momento muito especial da história dos filhos de Israel. Eu sei que essa igreja é uma igreja instruída na palavra, que ama a palavra, mas para os mais novos na fé, eu gostaria de recapitular essa história com você. Estamos falando de um momento que Israel está vivenciando uma crise. Talvez você vá dizer, crise, mas a princípio está tudo bem aí. Você não encontra guerras aqui nesse texto? É possível ver um Davi tranquilo? Ver o reino sossegado? Sim. Ver tudo em paz? Sim. A princípio, sim. Mas alguma coisa está faltando. Davi já tinha sido ungido rei 3 vezes. Seu exército está completamente armado. Está com as armas mais avançadas no que diz respeito a material bélico daquela época. Está tudo muito tranquilo. Alguém àquela altura, conselheiros do rei, poderiam estar dizendo a ele: fica aí, viva os anos que lhe restam, não tem com que se preocupar. Mas Davi diz: não. Estou parafraseando para você entender melhor. Não. Por que não, rei? Eu só preciso que alguém responda a minha pergunta. Essa é a pergunta do rei. E ele pergunta: me digam, onde está a arca da aliança do concerto do Senhor? Em síntese, o que Davi está dizendo é: do que valeria a minha tranquilidade se o que mais me importa não está aqui? Do que me valeria 3 unções se a arca não está aqui? Do que me valeria ouro, prata? Do que me valeria um sossego se o que mais me interessa é a presença de Deus e ela não está aqui? Eu sei que você deve estar dizendo: mas pastor, como a presença de Deus não estaria? Eu te respondo: é que naquela época, o símbolo máximo da presença de Deus entre os filhos de Israel era a arca da aliança do concerto do Senhor. E você, que é mais novo na fé, deve estar me perguntando: e o que era a arca da aliança do concerto do Senhor? A arca da aliança era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora, com grossas lâminas de ouro por dentro e por fora. Ela tinha uma tampa de madeira de acácia revestida de ouro por todos os lados. Em cima da tampa, 2 querubins de ouro maciço, obra de ourives. 2 varais de madeira de acácia também revestidos de ouro. Dentro daquela caixa estava um pote de maná, estavam as tábuas da lei, aquelas tábuas de pedra que Deus escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos, e a vara de Arão que floresceu, que deu flor, que deu folha e que deu fruto. Aonde aquela caixa de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora chegava, ali estaria naquela época o símbolo máximo da presença de Deus entre os filhos de Israel. Se tinha algo que Israel deveria zelar e não podia perder em hipótese alguma, inegociável, era a arca da aliança do concerto do Senhor. A questão é que Israel, e para você entender por que Davi está fazendo esse pedido, Israel aqui está clamando, está sentindo falta. Davi está sentindo falta da arca. Ok, pastor, e se ela não está lá, por que não está? É que anos que antecederam o reinado de Davi,
acontece em Israel algo terrível. Israel vai para uma batalha, uma guerra contra os filisteus. Só que dessa feita Israel não pede a Deus uma direção. Você sabia? Olha aqui para mim, você que está em cima, olha para cá. Você sabia que até para entrar em guerra você deve pedir a Deus direção? Que isso, pastor? Não sabia. Sim. Porque não é toda guerra que Deus está dentro dela. Isso aqui é interessante, guarde o que eu vou lhe dizer. Toda vez que você quiser sucesso nos projetos que você entrar, chame Deus para o início deles. Deus, Nova Jerusalém, Deus não entra em projetos pela metade. Não consultei Deus no início, lá no meio, me dá alguma coisa na cabeça e eu me lembro, eu tenho um Deus, Deus, era para eu ter te chamado lá atrás, eu não chamei, mas ok, lembrei agora do Senhor. Dá para o Senhor vir aqui? Ele diz, não, estou fora, vai lá, toca o barco, vive a tua vida, vai lá. Agora, quando você convida a Deus para o início do projeto, se lá no meio alguma coisa der errada, você diz, Senhor, eu te chamei no início. Ele diz, ok, fique tranquilo que eu vou garantir aqui. Alguém diz glória a Deus. Israel vai para a guerra e não chama Deus. Deus diz, ok, vocês acham que eu não tenho nada a ver com isso? Maravilha, vai lá. Estou parafraseando para você entender melhor. Israel vai para a batalha, inicialmente perdem ali entre 5 a 6 mil soldados. Quando eles perceberam que a situação não estava virando, eles voltaram e disseram, vamos chamar os sacerdotes e vamos trazer a arca. Em outras linhas, o que eles estão dizendo? Nas entrelinhas, o que eles estão dizendo? Vamos ver se aquela caixa de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora resolve? Vai que ela resolve. Só que eles foram lá, buscaram a arca e trouxeram. Quando Deus viu que eles estão trazendo a arca, buscando a Deus em segundo plano, Deus disse, tá, a caixa de madeira de acácia revestida de ouro vai, mas eu fico. Deus não foi, porque se ele não teve o primeiro lugar, não é o segundo que ele vai ocupar. Alguém está comigo ainda? Foi a caixa, Deus não foi. O texto diz que eles fizeram um barulho enorme, está escrito. Mas barulho não quer dizer que Deus está presente. Fizeram um barulhão enorme quando a arca chegou, os filisteus até ficaram meio que assustados. Mas um lá no meio deles se levantou e disse, ó, filisteus, vocês são valentes, vamos embora, não tema isso não. Partiram para cima, mais de 30 mil soldados de Israel morreram. E o pior, a arca foi levada. Pegaram a arca como se estivesse dizendo, nós estamos provando para vocês que a divindade de vocês que mora nessa caixinha dourada aí não está com nada. Levaram a arca para o templo de Dagon, colocaram a arca de Deus, o símbolo máximo da presença de Deus, nos pés de Dagon, como se estivesse dizendo, Dagon, tu és maior do que o Deus da caixinha dourada. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte os sacerdotes de Dagon entraram dentro do templo de Dagon e a imagem de Dagon estava caída no chão com o pescoço quebrado, porque a glória é dele, o poder é dele. Alguém veio adorá-lo aqui hoje? Resumindo, Israel agora vai receber a arca de volta, porque Deus feriu os filisteus com pragas, para mostrar a eles o seu poder. Desesperados, eles resolvem mandar a arca em cima de um carro de boi de volta para Jerusalém. O carro de boi vai sozinho, sem ninguém guiando, e vai parar em Kiriat Jearim. Lá mora um sacerdote, Abinadab. Abinadab recebe a arca dentro da casa dele. Ao receber a arca, Abinadab percebe que ele sozinho não vai dar conta do cuidado com a arca, consagra seu filho Eleazar ao sacerdócio e diz, nós dois vamos tomar conta da arca aqui. Até aí tudo bem. Esse período é o período em que Saul está reinando em Israel. Mas em nenhum momento eu encontro Saul
manifestando um desejo de levar a arca para Jerusalém. O lugar dela não é em Quiriat Jearim, o lugar dela é em Jerusalém. Saul não está preocupado com a presença, preocupou-se no início. Mas o que importa para Deus não é o início, o que importa para Deus é como você vai terminar. A arca está lá agora, em Quiriat Jearim, e eu fico aqui imaginando, sem ferir o texto, claro, alguém dizendo para Saul: Saul, a arca, Saul, deixa para lá. Porque quem perdeu o prazer pela presença de Deus e se acostumou a viver sem ela, vai levando a vida como se a presença em nada fosse a mesma coisa. Agora Davi está reinando. A arca passa 20 anos na casa de Abinadab. Interessante isso aqui, Nova Jerusalém. Em 20 anos na casa de Abinadab não há um relato sequer de algum benefício que a presença tenha causado na casa de Abinadab. Eu não ouço dizer que alguma coisa diferente aconteceu na esposa de Abinadab, nos filhos de Abinadab. Por que não há relato? Porque eles não dão à presença o valor devido. E guarde o que eu vou lhe dizer, e é uma instrução, se é que você quer viver um 2025 extraordinário. Se você não der o valor devido à presença, a presença também não vai te valorizar. Ninguém gosta de chegar em um lugar e ser mal recebido. Experimenta ser convidado por alguém, chegar na casa dessa pessoa e ela diz para você: obrigado, você chegou, legal, fica aí. Não tem coragem nem de chamar para sentar no sofá, trazer uma água para tomar, quer um café. Você vai voltar lá no dia seguinte? Claro que não. A presença de Deus se comporta da mesma forma. Se você não tem sede pela presença, e se o teu desejo pela presença foi apenas no culto da virada, Deus está olhando para você dizendo: ok, 31 de dezembro de 2025 a gente se encontra novamente. Agora, quando a presença encontra alguém que tem sede dela, eu precisava de pelo menos 190 pessoas que entendessem isso aqui. Quando a presença encontra alguém que tem sede dela, quando a presença encontra alguém que tem limites, que tem falhas, como eu tenho, como você tem, mas que não consegue passar um segundo sequer sem dizer: eu preciso de ti, Deus, eu não abro mão da tua presença, eu não vou assinar um contrato se a tua presença não estiver comigo, eu não vou dispensar se a tua presença não estiver comigo, eu não vou trazer se a tua presença não estiver comigo. Se tem alguém que é dependente da presença dele, levante as suas duas mãos o mais alto que você puder e por pelo menos uns 30 segundos adore o nome dele nessa casa. Vamos, adore o nome dele nessa casa. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena existir. Escuta o meu. Alguém que não vai abrir mão da presença dele. Alguém que nessa noite está decidido e decidida a viver um 2025 com a presença dele. Deus está observando. Ao término de 20 anos, Davi diz: cadê a arca? Vamos trazê-la de volta. Rei, ela está em Quiriat Jearim. Vamos trazê-la. Eu não posso continuar meu reinado se a presença não estiver aqui. Eu quero a arca aqui em Jerusalém, o lugar dela é aqui. Então tá bom, rei, o que é que o senhor vai fazer? Ele diz: vamos acelerar isso? Vamos.
Ele manda preparar uma carruagem nova, bois que nunca tinham puxado carro. Prepara tudo novo e diz assim: eu mandei preparar uma carruagem, ela vai a Kiriat Jearim e vai trazer a arca para cá. A questão é que a intenção de Davi é boa, mas o método que Davi está usando é completamente errado. Davi quer acelerar, olha aqui para mim, dobre a sua atenção, e eu vou entrar num momento muito profético dessa palavra. Davi quer acelerar o que não pode ser acelerado. Deus tem o tempo dele, e o tempo dele não é o seu e nem o meu. Alguém está comigo ainda ou fiquei sozinho? Não queira acelerar o que Deus quer fazer no tempo dele. Ô glória, eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Levante as tuas mãos, eu estou todo arrepiado, eu estou sentindo Deus aqui. Ai meu Pai. Eu sei que alguém deve estar dizendo: mas isso já era para ter acontecido, aquilo outro já era para ter acontecido. E Deus está dizendo: eu tenho a minha velocidade, e na minha velocidade vai acontecer no meu tempo. Alguém libera um grito de glória para o nome dele aqui. Se alguém puder, dê um abraço em quem está do seu lado e diga: é no tempo dele, não é no teu. É no tempo dele, não é no teu. É no tempo dele, não é no teu. Eu estou sentindo Deus aqui na casa. É no tempo dele, não é no teu. O Espírito da profecia de Cristo. Eu sei que Nova Jerusalém tem uma história. Eu sei que Nova Jerusalém tem décadas de existência. Mas está se aproximando, pastor Samuel e pastora Denise, um tempo para Nova Jerusalém como nunca antes, desde o seu início. Ninguém é melhor do que ninguém. É porque Deus decidiu. É o meu tempo, é a minha hora, e Ele vai fazer o que lhe apraz. Alguém levanta a mão e libera um grito de glória. Vamos, vamos. Alguém me ajude a adorá-lo. Alguém me ajude a adorá-lo. Alguém me ajude a adorá-lo. Vamos. Eu estou sentindo a presença dele nessa casa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Levante a tua mão direita, a presença está aqui. O Todo-Poderoso me autoriza a dizer: a palavra dele está na minha boca. Oh glória, eu limpei o que tinha que limpar, diz o Senhor. Pastor Samuel e pastora Denise, e agora chegou o momento de frutos novos. Alguém glorifica o nome dele nessa casa. Ai, Jesus é hoje. Adore, 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 adore. Adore, adore. Eu preciso que alguém me ajude a adorá-lo. Vamos, Deus está na casa. Alguém me ajude a adorá-lo, vamos. Não procure entender o que está acontecendo. Os espirituais discernem as coisas espirituais. Se tiver algum Nova Jerusalém perto de você, dê um abraço nesse Nova Jerusalém do teu lado e diga: chegou o tempo de frutos novos. Novos, novos. A árvore foi podada para que frutos novos. Adore, levante as suas mãos e adore, vamos. É chegado o meu tempo, diz o Senhor. Ai, 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 ai. Então não reclame do que não aconteceu naquele tempo. Alguém está entendendo? Eu preciso desenhar. Deus está dizendo: a velocidade é minha e o tempo é meu. Eu estou sentindo Jesus aqui. Ai, 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 ai. Davi quer acelerar o que não pode ser acelerado.
E toda vez que você tenta acelerar o que não pode ser acelerado, você vai ter problemas. Percebe que em todas as vias existem os seus limites de velocidade, porque os limites de velocidade estão naquelas vias. Porque quando você estoura aqueles limites, você corre sérios riscos. Alguém está aqui? Deus tem uma velocidade para o transporte da arca. E qual é a velocidade de Deus? Não é em cima de carros. A arca tem que ir em cima dos ombros. O processo é mais lento. É mais demorado. Mas o tempo com a arca é maior. Deus não está preocupado com a velocidade com que a arca vai ser levada. O que Deus está dizendo com a arca no ombro é: passe mais tempo com ela. Eu estou sentindo Jesus aqui. Me ajuda aí. Se tiver alguém do teu lado, se você pudesse, esse irmão que está do teu lado, não se incomodar, segure na mão dele, na mão dela, e diga assim: o que Deus quer. Não diga com propriedade, diga assim: o que Deus quer é passar mais tempo contigo. Mais tempo. Davi diz: não, eu vou acelerar isso aqui. Deus diz: ah, Davi, vai dar problema. Davi vai imitar o que os filisteus fizeram, manda fazer carro de boi. Deus diz: não, Davi, os filisteus já fizeram isso, eu não quero ir. Não é o método deles nem o teu, Davi, é o meu. Mas ok, quer fazer? Deus não põe um pé na frente de Davi para Davi cair e não fazer. Deus diz: ok, vai lá. Só segura o que vai vir depois. Para terminar, a arca sai de Queriat Jearim em direção a Jerusalém. Está tudo perfeito, cortejo perfeito, 30 mil soldados, tudo tranquilo, muito júbilo, barulho. A arca está em cima do carro de bois. Uzá, filho de Abinadab, está conduzindo o carro para não dar nada errado. Vamos guiando o carro, Uzá na frente e a arca atrás. Não, Uzá, não é assim. Não é Uzá na frente e a arca atrás. É a arca na frente, Uzá atrás. Mas ok, quer mudar um método? Muda. Daqui a pouco diz o texto que os bois tropeçaram. Uau. Eu acredito que não foram os bois que tropeçaram. Eu vou te dizer o que meu pai me ensinou. Meu pai foi pastor durante 28 anos na Assembleia de Deus. Em 99 Deus levou meu pai para a glória. E eu aprendi com ele algumas coisas. Dentre as coisas que eu aprendi com meu pai, tinha uns negócios que ele dizia meio doido, mas quem é carioca vai entender. Deus dizia para mim que Deus solta a pipa e fica com a lata na mão. E quando alguém diz assim, é pipa voada, Deus diz assim: fala para quem está do lado, fala assim: parece que a pipa está voando, mas a lata está na mão dele. A geração Nutella não está entendendo isso. Eu acredito que foi Deus que colocou a pedra para dizer assim: Davi, chega dos teus meios, agora é os meus. Deus colocou a pedra e eu termino para quê? Para dizer: Davi, para diminuir o dano, porque o texto diz que o boi tropeça, Uzá, que não tem unção para sacerdote, põe a mão na arca, morre. Porque aquilo que pode ser bênção para um, pode ser maldição para outro. Se Uzá não tem unção para carregar a arca, para ele a arca não vai abençoar, vai matar. Davi entra em desespero quando percebe a notícia da morte de Uzá. Abinadab, pai de Uzá, está ali
o desespero, que loucura, Deus matou meu filho, Deus matou alguém. Davi entra em desespero e diz: larga essa arca aí. Alguém diz: rei, não, em Kiriat Jearim, ela estava dentro de uma casa. Aqui ela não pode ficar no meio do caminho. E diz o texto, eu gosto da versão King James, que diz: e Davi, olhando para o lado, viu uma casa. Olhando para o lado, viu uma casa. Chama seus súditos e diz: corram, descubram quem é o morador. Voltaram e disseram: aqui mora um sacerdote. Deus põe uma pedra na porta da casa do sacerdote. Ai, eu precisava de pelo menos umas 50 pessoas aqui para entender. Olha aqui para mim, deixa eu ficar mais perto de você. Deus arruma um fuzuê no meio do caminho. Estou sendo claro, vou repetir. Deus arruma um fuzuê no meio do caminho para a arca entrar na casa de um sacerdote. Me ajuda, eu estou terminando. Pegue na mão de quem está do teu lado direito ou esquerdo e diga assim: eu não sei. Diga: eu não sei teu nome ou o que está acontecendo contigo. Diga: eu só sei de uma coisa. Diga: aquele que parou a arca no meio do caminho e no lugar improvável, diga, chamado Eira de Nacon, diga, ele está fazendo do lugar improvável e de uma casa improvável o lugar da morada da sua presença. Alguém faz um barulho, alguém libera um glória, alguém bate palma, sei lá. Eu estou sentindo a presença dele. Vamos, Jerusalém! Lá no meio do caminho, eu vim pregar para alguém nessa noite. Deus está preparando alguma coisa no meio do caminho. Oh meu Deus, eu vim pregar para alguém lá em cima, eu vim pregar para alguém aí na internet. Eu vou repetir: Deus está preparando alguma coisa no meio do caminho. E alguém está dizendo: isso aqui é a Eira de Nacon, é o meio do vale, nada acontece aqui. Deus está dizendo: eu vou pegar o lugar improvável e vou derramar, oh meu rei. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? É que se você vai olhar para a história de Obed-Edom, jamais. Diga para quem está do seu lado, diga assim, diga: a arca jamais entraria em sua casa. Diga para quem está do lado, diga assim: a não ser por um acidente como aquele que aconteceu. Pastor, por que o senhor está dizendo que só entraria por um acidente? Eu te respondo: Obed-Edom era sacerdote da segunda ordem. Obed-Edom não era nem do primeiro escalão. Obed-Edom era reserva do reserva. Sabe aquele reserva que nem no campo entra?
Esse era Obed-Edom. Mas quando Deus resolve abençoar alguém, Ele vai pegar o reserva do reserva e vai dizer: vem cá, tu tá lá embaixo, mas eu vou pegar você pela mão, vou te levar para cima e vou te colocar num lugar de grandeza. Alguém libera um grito de glória dentro dessa casa. Ah, mas está lá na segunda ordem. Deus diz: está lá. Eu vou usar um acidente no meio do caminho. O que você vai falar agora é uma resposta para alguém que está aqui dentro ou para alguém que está assistindo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o que aconteceu. Não diga com muita propriedade e autoridade, porque isso é muito forte. Diga para quem está do lado, diga assim: o que aconteceu no meio do caminho não foi acidente. Diga: é uma estratégia divina para mudar a rota da tua casa. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver